O tema da palavra de hoje é honrar a Deus. Vamos repetir? Amém. Papai, fala conosco agora, pela tua palavra, que possamos ser edificados. Nós repreendemos toda concorrência espiritual, todo espírito maligno que queira agir agora nas mentes, para trazer confusão, para trazer perturbação, para trazer dúvida. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda força de Satanás que queira agir neste lugar. Nós expulsamos todo o mal em nome de Jesus. E nós declaramos que as nossas mentes serão levadas cativas pelo Teu Espírito, para crescermos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre honrar a Deus. Eu já te convido a abrir o teu atenciômetro, colocar o teu coração aqui, porque a compreensão dessa palavra pode mudar a tua vida por completo. A compreensão desse tema vai afetar diretamente todas as áreas da nossa vida. E o texto que vamos tomar de partida está em Provérbios, capítulo 3. A gente vai ler do verso 9, o verso 9 e o verso 10. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. A minha versão é a NAA, ok? A Nova Almeida Atualizada. Eu sempre uso a NVI, Nova Versão Internacional, mas hoje a NAA. Diz assim, se você tiver com a Bíblia escrita aí, para achar Provérbios, você vai bem no meio dela, está os Salmos, aí você abre, chega um livro para frente, achou Provérbios. Provérbios 3, 9 e 10. Diz a palavra: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Você pode dizer amém? Talvez para a gente que não trabalha no contexto agrícola, talvez alguns sim, mas a grande maioria não, entender que celeiros completamente cheios e lagares transbordantes de vinho, talvez não vai fazer muito sentido. Mas a bênção de Provérbios 3, 9 e 10 aqui, é como se eu dissesse assim, ó, a tua empresa de peça de carro vai transbordar de peça de clientes e de venda. A tua confecção vai transbordar de empresas querendo fechar negócio com você. O teu site de vendas vai bombar e vai alcançar muitos clientes. A tua lanchonete vai vender salgado assim como nunca. É isso aqui. A bênção de Provérbios 3,9, você que é corretor de imóveis, vai vender imóveis como nunca, vai crescer. É isso que está escrito aqui em Provérbios 3,9. Então, esse texto, preste atenção, ele é muito usado quando alguém vai falar sobre dízimo e oferta, para encorajar pessoas. Então aí o pregador vai lá e usa, né, a forma da bênção, da provisão chegar até nós, que a nossa contribuição vai trazer resultados, né? Os celeiros ficarão cheios, os lagares transbordarão. Não é errado fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso aqui é um fato, né? A palavra de Deus diz isso. Mas, preste atenção, nós não podemos confundir negócios, vendas, prosperidade, crescimento, celeiros cheios e lagares transbordando. Isso são consequências. O objetivo do texto e a parte central não é essa. O propósito do texto é honrar a Deus. E o derramar, o crescimento, o prosperar, vem como consequência. Quantos entendem, digam amém? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Só que falar de finanças, à luz da Bíblia, é um desafio. Por quê? Porque tanta coisa errada é ensinada sobre isso. Talvez você já até começou a fechar teu coração. Ih, lá veio o pastor falar dinheiro, não sei o quê, vou ficar desconfortável. Por quê? Porque eu sei que tem os pseudo-pastores, tem os falsos mestres que usam a Bíblia para torcer para aquilo que eles querem, para os seus propósitos, né, carnais, humanos. Eu sei que muita coisa errada já foi ensinada e ainda é. Mas, diante desse quadro, nós não podemos ficar calados diante disso. Não é porque alguém está falando um monte de coisa errada sobre dinheiro que a gente vai silenciar.
porque é um tema que gera desconforto, e tem um monte de gente que já diz, pastor é ladrão, igreja só pensa em dinheiro, isso, aquilo. Não, se nós ficarmos calados, nós estamos concordando com isso. Olha só essa frase: a melhor forma de denunciar um prédio torto é construindo um reto ao lado. Então nós precisamos sim aprender e praticar o certo, e as pessoas vão observar isso. Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que a gente imagina? Se você unir todos os versículos na Bíblia que falam sobre fé e oração, você vai chegar a um número de aproximadamente 500 versículos. Mas se você pegar todos os versos na Bíblia que falam sobre dinheiro, finanças e honra, você vai chegar a 2.350 versículos. Se não fosse tão importante esse tema, ele não seria tão falado na Bíblia. Você sabia que quase metade das parábolas de Jesus, ele tocou nesse assunto? Finanças, honra e dinheiro? Então sim, é um tema que precisa da nossa atenção. Mas hoje, pode ficar tranquilo, porque eu não vou falar de dinheiro com você, mas sim de honra, pois é isso que o texto inicial aponta. Deus quer ser honrado. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus quer ser honrado. Por falar nisso, o nosso esboço da mensagem já está no aplicativo Céu na Terra. Se você quiser entrar lá, baixar, para poder acompanhar depois, ou aí durante, já está aí. Mas por que Deus quer ser honrado? Não é porque Deus é mimizento, porque Deus tem um problema de baixa autoestima, porque Deus está carente, né? Ai, me honre, senão eu vou ficar emburrado. Não. Deus é supremo, Deus é absoluto, né? Mas é porque honra vai falar muito mais sobre nós do que Deus. A honra vai falar do nosso coração e não de Deus, porque Deus é imutável. Mas nós precisamos entender que nós temos que fazer a coisa certa da forma certa. Inclusive quando nós entregamos algo a Deus. Eu entendo e eu tenho certeza disso, que essa comunidade é uma comunidade que não tem problema em fazer ou entregar algo a Deus. Eu confesso para vocês que eu e a Rosana não sabemos quem é dizimista, quem é ofertante aqui. Nós não temos a prática de olhar isso, de conferir. Por quê? Porque às vezes se um pastor fizer isso, ele vai olhar para um irmão que entrega lá, sei lá, R$1.000 por mês, 500, 5.000, 10.000. Aí ele pode olhar e falar assim: poxa, esse irmão aí é o irmão 10.000, ele ajuda a gente a pagar o aluguel, glória a Deus. E outro risco que pode acontecer é ele olhar e ver que o irmão não dá nada, ele vai olhar: isso aí é um desgraçado, miserável, que não participa com nada. Aí o pastor vai abraçar forte o de 10.000 e vai excomungar o de nada. Está errado. Então nós aqui não sabemos se você é dizimista, se você não é, o quanto você dá, se você não dá. Por quê? Porque isso não é para nós, isso é para o Senhor, amém? Então a gente trata todo mundo igual, a gente te ama, te abraça e está tudo certo, a gente vai seguindo. Mas hoje eu quero dar um ensinamento para vocês, não porque essa aqui não é uma igreja que entrega, que participa, nós entregamos, mas nós precisamos saber se nós estamos fazendo da forma certa, fazendo a coisa certa da forma certa. Sempre que nós formos dar algo para Deus, preste atenção, o propósito central não é o que se dá, mas como se dá. Então, não é sobre quantias, mas sobre valores, sobre princípios que estão por trás do que nós entregamos. Deus não está atrás do nosso dinheiro. A Bíblia chega a dizer em Ageu 2, que ele é o dono do ouro e da prata. Então Deus não está preocupado com o nosso dinheiro, mas ele está atrás de honra. Isso sim, e é o que o texto da Bíblia aponta. Provérbios, que nós lemos, é um dos textos que vão falar sobre isso, mas tem vários outros, e nós vamos passear por alguns nessa noite. Vamos crescer? Cutuca quem está do lado e diga: crescer dói. Quem lembra dos meninos pequenos, estava assim: mãe, minha perna está doendo, mãe. De noite, né? Porque estava crescendo o bichinho, né? Crescer dói. Vamos lá? Malaquias capítulo 1, verso 6. Misericórdia, pastor, eu nem gosto de ler Malaquias. Malaquias tem um texto bom aqui para a gente hoje. Deus estava bravo aqui, hein? Vamos ver por quê? Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao 10. Olha esse texto que forte, está na tela. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, Deus está dizendo, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome?
Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Deus está perguntando para Israel. Ora, experimentem oferecer um animal desses ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora esse texto é pesadíssimo. Deus diz assim: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão ou inutilmente o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Você pode dizer um rensga aí comigo? Isso aqui é uma declaração muito forte. Deus está falando para Israel sobre honra. É um povo que ofertava, sim ou não? Sim. A Bíblia está dizendo que eles cultuavam a Deus e que eles entregavam ofertas ao Senhor. Mas nós vamos entender nesse texto que não é o que se dá, mas como se dá. Deus está dizendo de forma pesadíssima aqui que o filho honra o pai e o servo honra o Senhor. Então, se eu sou pai de vocês, se eu sou Senhor, eu preciso ser honrado. Deus está falando um povo que ofertava, mas sem honra. E é duro em dizer que se não for para me honrar, Deus está dizendo, não façam. Deus chega a dizer, quem dera houvesse alguém entre vocês que trancasse a porta do templo, para vocês não cultuarem, não acenderem fogo no altar, para queimar esse tipo de oferta que vocês estão trazendo. O que Deus está falando aqui, igreja? Dar oferta desse jeito é pior do que não dar. Que alguém proíba vocês de entrarem aqui para me entregar isso, porque eu não aceito esse tipo de oferta. Meu Deus, esse texto é muito sério. Então, não é somente o que fazemos, mas como fazemos. Você conhece a história de Caim e Abel? Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Eles estão ali pós-pecado, né? Pós-paraíso. E a Bíblia diz que eles foram oferecer uma oferta ao Senhor, Caim e o seu irmão Abel. A palavra de Deus diz que Deus agradou-se de Abel e da sua oferta, mas rejeitou a oferta e também a vida de Caim. Por que isso? Porque existe uma expectativa da parte de Deus para conosco. Quando nós vamos entregar algo para Deus, existe uma expectativa dele, e essa expectativa é que esse algo seja feito com honra. Deus espera honra. Mas o que é honra, pastor? Preste atenção. Honra é fazer distinção, é separar. Honra é colocar a parte honrada num lugar de destaque, em um lugar elevado. Você não trata alguém com honra agindo da mesma forma como age com todos. É isso que Deus está falando. E a história de Caim e Abel vai mostrar exatamente para nós quem agiu com honra e quem não. Vamos ao texto? Gênesis capítulo 4, agora a gente vai ler do verso 3 ao 7. Diz a palavra assim: aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está aí e anda irritado? Por que está emburrado com essa cara fechada? Imagine Caim fazendo bico. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está batendo a porta. Está à porta, melhor. À sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Bom, olha para cá. Na oferta de Caim e de Abel, nós vamos aprender quem agiu com honra e quem agiu sem, porque Deus recebe uma e rejeita a outra. Abel, ele era agricultor, então ele planta
né, ele faz ali os seus semeia, né, e vem as suas colheitas. Quando ele colhe os primeiros frutos, né, o primeiro cacho de banana, as primeiras espigas de milho, os primeiros tudo que ele pega, ele vai, separa num cesto e vai entregar para Deus. A Bíblia diz que Abel entrega as primícias da sua colheita para o Senhor. Já Caim, a Bíblia diz que ao fim de um tempo, eu não sei te dizer se esse tempo se refere a uma semana, a um mês, a um dia ou uma estação, mas não importa. O que importa é que a oferta de Caim foi feita no final de um ciclo. Enquanto Abel prepara para Deus em primeiro lugar e ele por último, Caim faz tudo o que ele tinha que fazer primeiro. Ele come, ele usufrui, ele pensa nele e no final disso, ele resolve entregar uma oferta para Deus. Está claro, os dois entregam ofertas, mas um honrando e o outro não. E esse princípio vai estar por toda a Bíblia. Leia comigo agora Marcos capítulo 12, a partir do verso 41. Está na tela para a gente ganhar tempo. Marcos 12, 41 diz assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha só que texto forte. Jesus está num culto e ele está sentado do lado da caixa de contribuição. Imagina essa caixinha branca que os servos põem aqui, se Jesus sentado aqui, balançando as perninhas e olhando. Só que a Bíblia diz que Jesus estava olhando o quanto as pessoas iam colocar lá dentro, certo? Não, errado. Olha lá, põe de novo lá o início do texto. Jesus, esse texto aí, volta aí. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como as pessoas entregavam. Jesus não estava preocupado com o quanto elas colocavam, mas como. Qual era o tipo de atitude do coração, e ele pode ver isso, acredite. Então todas as outras pessoas colocam ali grandes quantias, mas uma mulher só recebe um status naquela noite ou naquele dia. Essa mulher honrou a Deus. Que mulher é essa? Ela entregou a maior oferta de hoje. Aí os discípulos falam: mas como, Senhor? Essa mulher é uma viúva, ela é pobre, ela entregou 2 moedinhas que nem fizeram barulho quando bateram na caixa. O fulano ali, cobrador de impostos, entregou um saco de dinheiro. Quando bateu aqui, parecia um terremoto. Pei, imagina um saco de dinheiro batendo na caixa de madeira. Outro entregou foi ouro. Outro entregou, essa mulher, o senhor, acho que o senhor está com algum problema. Ele, não. Todos os outros fizeram como Caim. Todos os outros deram o resto para Deus. Essa mulher deu o seu tudo. Ela agiu como Abel. Ela fez primeiro para Deus. Notem, é uma viúva. Ela não tinha arrimo, ela não tinha mais um marido que trouxesse sustento para ela. E além de ser viúva, ela era pobre. Ela poderia se preocupar: eu vou usar essa moeda para comprar uma tapioca aqui, comer e morrer. Não. Ela honra a Deus num culto e ela é louvada por isso. Aleluia, que ato poderoso. Homens jogam sacos de moeda e de prata, mas aquela viúva pobre foi a única que honrou a Deus. Pega essa palavra: o céu não contabiliza pelo valor monetário. A moeda que o céu conta se chama honra. Não adianta entregar grandes quantias para o Senhor se não for com honra, se não for verdadeiro. Caim deu algo para Deus depois que tudo já tinha sido feito. Ele entrega as sobras, e a pergunta é: se não tivesse sobrado, Caim tinha dado algo para Deus? Claro que não. Já Abel, primeiro para o Senhor. Isso é honra. Já viu aquele negócio de aniversário? O primeiro pedaço do bolo vai para quem? Sei que isso às vezes é até constrangedor em alguns, mas é honra. Quando você se assenta para comer na tua casa, quem é o primeiro que se serve?
Tem que ser o pai. Ah, os meninos, eles já pegam logo a coxa, já um menino agarra uma dessa, o outro também. E o pai que lute, porque não sopra. Não, lá em casa nunca foi assim ensinado. Na casa dos meus pais e nem na nossa. Às vezes os meninos chegam. Você já vê esses meninos, pensam, um adolescente e um jovem, eles não têm lombriga não, eles têm uma solitária inteira aqui dentro, né? Que tudo que come. Aí ele chega, o Felipe já chega da escola, o Davi da faculdade, vamos comer e tal. Aí eu vou fazer, espera, pai vai comer primeiro e tal. Por quê? Não é por questão de que eu preciso comer primeiro do que eles. Às vezes estão até com mais fome que eu. Mas é honra. Quando a gente compra um frango assado, a Rosana pega e fala assim, amor, serve primeiro. Porque menino é menino, gente. A fome deles nunca acaba. Nunca. Se deixar, os dois comem um frango inteiro, sozinhos. Então quem serve primeiro? Quem tem honra. Isso é honra. Como que nós temos honrado a Deus? Essa viúva pobre entendeu isso. Então ficou claro aqui o que Deus espera de nós: honrar a Ele com os nossos bens. Mas olha para mim, por que Deus quer ser honrado com as nossas finanças? Pastor, a gente pode honrar a Deus com outras coisas? Pode. A Bíblia diz que eu posso honrar a Deus com os meus lábios, louvando, nós acabamos de fazer isso. Eu posso honrar a Deus com o meu serviço corporal, de várias formas eu honro a Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus quer ser honrado com as nossas finanças. Por quê? Justamente porque o dinheiro, no lugar errado, se torna um grande mal para a humanidade. O dinheiro tem que ser colocado no lugar certo. Muita gente confunde isso e acaba achando que o dinheiro é maligno. Eu já ouvi gente falar assim, ó, pastor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí eu falei, será? Você tem certeza? Está na Bíblia, pastor. Não, não está na Bíblia. A Bíblia não fala isso, né? A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 6,10 diferente. Lá fala assim, ó, porque o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então olha para mim. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz dos males, mas sim o amor dele. Mas qual é a diferença, pastor? É enorme. Por quê? Porque se dinheiro fosse a raiz de todos os males, a grande maioria de nós aqui não teria mal nenhum. Tudo bem? Ou está sobrando lá? Você está com tanto dinheiro na conta que o gerente está te ligando e falou assim, vamos comprar ouro, vamos investir em Bitcoin, vamos pôr num CDB, eu não sei, todo dia entra muito dinheiro. Não, eu acredito que a grande maioria de nós, então, se o dinheiro é o mal, nós estamos livres do mal. Mas eu te provo que o problema não é o dinheiro, mas o amor a ele, porque eu conheço gente que está tão quebrado, mas tão quebrado, que nem arroz de terceira chega perto dele. Tem gente que está com tanto problema no banco, que se ele chamar a mulher de meu bem, o banco confisca a mulher. É terrível, gente. Mas esse cara, ele não tem dinheiro, mas ele está na raiz do mal. Por quê? Porque ele ama o dinheiro. Ele não tem, mas ele ama. Então esse é o grande problema, gente. Nós não podemos amar o dinheiro. O problema não é o dinheiro, mas o que nós sentimos por ele. O problema não é o dinheiro, mas como eu me relaciono com ele. E isso precisa ser analisado. Então, se honrar é distinguir a Deus, Deus precisa estar acima do dinheiro nos nossos corações. E isso é fácil? Ah, não é. Você está me ouvindo aí, você já está, ai pastor, realmente. Mas olha o que Jesus falou em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Se você já falou que Jesus é o teu Senhor, o dinheiro não pode ser teu Senhor. Ou é um, ou é outro. Se amarmos o dinheiro, ele vai ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Vai, mas vai mesmo. Paulo disse que aqueles que amam o dinheiro se desviam do Senhor. Isso aqui, gente, é crucial. O dinheiro, ele tem um poder tão grande que ele sufoca até a palavra de Deus no nosso coração. A parábola do semeador, Jesus disse isso. Que teve uma semente que foi sufocada pelos ganhos, pelo lucro dessa vida. Então a maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro é sim um assunto espiritual.
Ô pastor, hoje está chato, é ceia, dia das mães, você podia falar uma palavra assim para a gente falar em línguas, para a gente gritar. Dinheiro é carnal. Ei, eu vou te provar agora que dinheiro é mais espiritual do que você imagina. E se nós não tratarmos o dinheiro da forma certa, toda a nossa espiritualidade vai ser afetada. Olha o que Paulo diz, 1 Timóteo 6, agora o verso 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Aí ele vai dizer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e tal, e quem vai amar vai se desviar e vai ficar atormentado. Então, pastor, você está dizendo então que o crente não pode ter dinheiro? Não, não é isso que eu vim dizer aqui. Eu não vou propor para vocês hoje um voto de pobreza. Não, não é isso. O crente pode ter dinheiro, o que não pode é o dinheiro ter o crente. Porque isso é trágico. Leia comigo esse salmo de número 62, verso 10, a parte B. Diz assim: se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Forte, hein? Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Eu profetizo que daqui para o fim do ano as tuas riquezas vão aumentar. Quem estava cochilando perdeu, não vou repetir a palavra. Você dançou, assiste depois no YouTube e você fala amém lá. Daqui para o fim do ano as nossas riquezas vão aumentar, mas não esqueça do Salmo 62:10. Quando elas aumentarem, não ponha o coração nelas. Se pôr o coração no dinheiro, ele te domina e ele te arrebenta. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor, um péssimo patrão. O avarento, sabe, o miserável, eu conheço gente que se der um sorrisal para ele, colocar na mão, ele atravessa o Araguaia inteirinho, nadando, e do outro lado o sorrisal está zerado, porque não abre a mão nem para remar. É miserável. Sobe no caminhão com os cotovelos para não abrir a mão. Então esse avarento, ele não tem dinheiro, o dinheiro que tem ele. É possível. Você conhece alguém assim? Se estiver perto aí, disfarce. Jesus, vai falando Jesus, né? Não, mas aqui essa comunidade não tem ninguém avarento, amém, gente? Porque, gente, pastor, mas aí beleza, então eu vou agir com honra, eu vou dar, e aí Deus vai me dar um monte de volta? Ei, vai, Deus vai fazer, mas não pode ser moeda de troca, porque aí senão você está pensando em você. O ato de honrar a Deus, né, tem que ser por princípio. Quem entrega dízimo e oferta pensando no que vai receber de volta, não está fazendo para honrar a Deus, está pensando em si, é ganância, está no mesmo erro. E isso também não agrada a Deus. Então eu te digo uma coisa, gente, esse aqui é um ensinamento assim pastoral, tá? Eu estou pondo assim todo carinho do meu coração para te ensinar um tema polêmico, um tema difícil de falar. Sabe por quê? O clima fica assim, ó. Tem alguns que ficam olhando para a gente pensando, você está querendo meu dinheiro, né, desgraçado? Aqui não, mas alguns lugares tem. Mas eu quero te ensinar com assim um carinho de pai espiritual. Quando o dinheiro estiver no lugar certo, o próprio Deus vai confiar cada vez mais para você. Essa parte você diz amém. Quanto mais você colocar o dinheiro no lugar dele certo, Deus vai ver isso e ele vai mandar mais para você. Porque em Heresias capítulo 12, verso 12, diz que Deus não dá asa a cobras. Não está na Bíblia, mas podia. Sabe por quê? Tem gente, ó, se você fosse Deus e te conhecesse, você derramaria riqueza sobre a tua vida? Se você amanhã recebesse um Pix de 10 milhões de reais na tua conta, a igreja ganharia um milionário ou perderia um membro? Só pensa. Eu te dou um exemplo fácil. Tem gente que cresce um pouquinho na vida e compra uma moto, acabou, você não vê mais o irmão no domingo. Por quê? Porque domingo é dia de passear de moto. Ô irmão, você não está congregando mais não? Não, agora eu virei motoqueiro de Cristo. Todo dia. Uma moto, miserável, tirou ele da congregação. Imagina se Deus der um avião para essa bênção. Acabou, é só Paris, Miami, Londres, acabou, ninguém me vê mais. Se uma moto me tira da igreja, da congregação, imagina um avião. Então Deus não vai dar. Pastor, mas eu conheço um monte de gente miserável, ruim, caloteiro e que tem um monte de coisa. Não foi Deus que deu. O diabo também dá coisa para os seus filhos. Agora Deus
que traz bênção, que traz alegria. Não, ele vai provar o nosso coração. Deixa eu te ensinar algo pesado aqui. Preste atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira vêm entregar uma oferta ao Senhor. O apóstolo Pedro diz para Ananias assim, ó: por que você deixou Satanás falar no teu coração, Ananias? E você está mentindo para o Espírito Santo. Preste atenção. Quem estava movendo a igreja para vender tudo que tinha naquela época e entregar de oferta aos pés dos apóstolos? O Espírito Santo. Amém? A Bíblia não diz que foi Pedro que mandou, não foi Tiago, não foi João, o Paulo nem tinha entrado na turma ainda, não foi nem os apóstolos. O Espírito Santo falou para a igreja vender o que tinha e entregar como oferta. O Espírito Santo falou no coração de Ananias e Safira. Só que quando o Espírito Santo falou no coração deles, o diabo viu o que eles iam fazer, eles venderam a propriedade, o diabo entrou no negócio. Olhem como isso é sério. O diabo entrou e falou assim: entrega, mas entrega sem honra. Entrega só a metade. Fica com o resto para você. Se preocupa com você. Quando Ananias vai dar aquilo, Pedro fala: por que você cedeu a parte maligna? Você consegue entender o quanto isso é forte? O quanto o momento da entrega para Deus é algo importante no reino espiritual? O próprio diabo vem lutar contra as nossas ideias quando nós nos dispomos a fazer algo para Deus. É porque ele sabe que funciona. O diabo não quer que você honre a Deus, ele vai fazer de tudo para bagunçar. Se isso acontece, se o reino das trevas não quer que honremos a Deus, é porque o diabo sabe que isso é poderoso. E ele quer nos impedir de fazer isso. É por isso que o dinheiro aprisiona tanta gente. Satanás e o reino das trevas trabalham pesado para que você não honre a Deus. Você sabe que na Bíblia Faraó do Egito é um símbolo do diabo. O Faraó é um símbolo de Satanás e o Egito é um símbolo de mundo. Quando Moisés foi falar com o Faraó e dizer assim, ó: Deus mandou você liberar a gente para ir embora, nós vamos sair daqui, vamos adorar a Deus em outro lugar, a nação inteira. O Faraó fez 4 propostas para Moisés. Preste atenção, depois lê lá. Primeiro Moisés falou: libera a gente. O Faraó falou: não vou liberar. Pá, pragas. Aí o Faraó viu as pragas começarem, ele fez a primeira proposta. Tá bom, Moisés, vocês podem adorar a Deus, mas não saiam aqui do Egito, adorem aqui. Moisés disse: não, nós vamos adorar fora daqui. Tome praga. Aí o Faraó mandou chamar Moisés: tá bom, pode adorar a Deus fora, mas não vão muito longe, fiquem perto onde eu possa vê-los. Moisés falou: nós vamos e vamos para onde Deus mandar. Tome praga. O Faraó chama de novo, terceira proposta. Tá bom, vão adorar onde vocês quiserem, mas vão só os homens, deixa as mulheres e crianças. O Moisés falou assim: não, vai todo mundo e vamos para onde Deus quer. Tome praga. Quarta e última proposta. Tá bom, vai vocês, vai para onde vocês quiserem, vão os homens, vão as mulheres, vão as crianças, mas não levem os bens de vocês. Deixem as riquezas e os animais. O Moisés ficou tão irado nessa hora que ele falou assim: não vai ficar uma unha nossa no Egito. Vamos todo mundo. Sabe o que essas 4 propostas de Faraó, que simbolizam o diabo, falam ao nosso coração? Primeiro, o diabo vai falar para você assim, ó: não se entregue a Deus. Sabe, você até quiser simpatizar com Jesus, mas fica aqui pertinho, né? Fica ainda no meu domínio. Não, eu vou. Aí ele vai dizer: tá bom, vai, mas não vai para longe, não se entrega por inteiro. Sabe, ele está aqui tentando afetar a nossa santificação. Vai o crente Raimundo, ou desculpe se é algum Raimundo, mas um pé na igreja e outro no mundo, né? Fica meio, não, eu vou por inteiro. Aí ele fala assim, ó: tá bom, vai, serve a Deus por inteiro, terceira proposta, mas deixa a tua família nas minhas mãos. Aí você bate o pé e fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diabo, vai todo mundo. Aí qual é a quarta e última proposta do diabo? Vai, se entrega por inteiro para Deus, vai com a tua família, mas não entrega as tuas finanças. Por quê que o diabo faz isso? Porque ele sabe que se ele mantiver as nossas finanças no seu controle, ele vai ter todo o restante, porque isso vai ser afetado diretamente. Você consegue notar a seriedade disso? Então, isso é tão real que você nunca vai ver um despacho, uma oferenda, sem uma oferta.
Todo trabalho para o reino das trevas inclui uma oferta financeira. Quando eu era criança, eu me chamava de caçador de macumba. Criado na igreja, eu saía lá pelo nosso bairro, às vezes numa encruzilhada, achava uma macumba, eu chutava, quebrava a cachaça, chutava o frango, né? Mas eu nunca achei uma macumba que não tivesse uma oferta. Eu nunca achei uma oferenda que não tivesse uma oferta. É assim que funciona. Se você for em algum lugar para pedir alguma coisa que faça isso, nenhum lugar vai acontecer de graça. Por quê? Porque esse é um princípio de honra. E às vezes os filhos das trevas entendem isso e os filhos da luz não. A parte que vai ser adorada precisa ser honrada. E isso vai ser feito sim também com os nossos recursos. Então não é sobre dinheiro, mas sobre o lugar dele nas nossas vidas. Você sabia que a Nova Jerusalém, que descerá dos céus, a Bíblia diz que as ruas dela serão de ouro? Aleluia! Pensa que lindo! A cidade que nós vamos morar, amém, gente? Se Jesus, quando Jesus nos arrebatar, nós subiremos felizes e nós vamos morar numa cidade que o chão da cidade é ouro maciço. Quando eu era criança eu ficava pensando em eu andando de bicicleta numa rua de ouro, escorregando. Pensa, gente, uma rua de ouro, você jogar um pouquinho de água e sabão, você desliza assim 5 quilômetros. Aí você pensa assim, uau, rua de ouro é ostentação. Não. Ei, olha para mim, rua de ouro não é ostentação. Sabe por que a Nova Jerusalém terá rua de ouro? Pela mesma razão que em Atos dos Apóstolos a igreja vendia tudo que tinha e entregava aos pés dos apóstolos. Porque a Bíblia está nos ensinando que o lugar do dinheiro é debaixo dos nossos pés. Você sabia que a Bíblia diz em Apocalipse que os 24 anciãos vão tirar suas coroas de ouro e vão colocar aos pés do Senhor diante do trono? Por quê? Porque o lugar do ouro não é sobre a nossa cabeça, mas debaixo dos nossos pés. É nesse lugar que eu e você temos que colocar as riquezas. Quando o dinheiro sobe para a cabeça, ele arrebenta a nossa vida. Então nós precisamos ter isso. Gente, põe amor nas minhas palavras, mas ou nós corrigimos o lugar das riquezas no nosso coração e tratamos Deus com honra, ou nós não teremos as eiras se enchendo de trigo, os lagares transbordando. Ô pastor, a palavra do início aí de um monte de venda, um monte de pix, um monte de... Não vem, sem honra não vem. É o caminho. Então, para finalizar, eu quero falar com você sobre um outro ponto, que é a expressão do coração quando damos algo a Deus. E aí tem mais um texto aqui que é lindo, e é Marcos capítulo 14, a gente vai ler do verso 3 ao 9, Marcos 14, do 3 ao 9, olha que forte. Diz a palavra, quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Olha para mim com esse último texto, que forte isso. Essa mulher está derramando um perfume ou um óleo sobre a cabeça de Jesus no valor de 1 ano de trabalho. Uma pessoa, 300 denários apontam para isso. Calcula o que você ganha por mês, multiplica por 12, é o valor que essa mulher derramou um óleo, um perfume. Aí todo mundo que estava lá ao redor falou assim, ó, louca, desperdício. Pode vir, Rafa, por favor. Desperdício. Podia pegar esse dinheiro aí e dar para os pobres. Por que essa mulher está derramando esse dinheiro?
caríssimo sobre Jesus. Isso aí poderia fazer ação social, isso aí poderia comprar agasalho, isso aí poderia fazer marmita, isso aí poderia tanta coisa. Ei, deixa eu te ensinar algo aqui. Quando Israel ficou o tempo no Egito, eles aprenderam uma prática egípcia de embalsamar o corpo. Por isso que a gente vê as múmias, né? Múmias eram achadas depois de muito tempo, o corpo ainda estava assim, bem inteiro. Então essa prática era feita com perfumes e com óleos. Sabe o que essa mulher está fazendo aqui diante de Jesus, gastando 1 ano do salário dela? Ela está preparando o corpo de Jesus para algo que viria a acontecer ainda. Porque um corpo era preparado depois que morria. Essa mulher chega antes da morte de Jesus e ela já prepara o seu corpo. Lázaro, quando morreu, depois de 4 dias o corpo dele já fedia. Jesus ressuscitou ao 3º dia com o corpo intacto. Porque essa mulher se antecipou e com 1 ano do seu ganho, ela honrou Jesus. Deixa eu te falar uma coisa bem verdadeira aqui nesse momento. O ato dessa mulher foi digno de tanto louvor que Jesus disse: onde o evangelho for pregado, ela será citada. Sabe o que nós aprendemos com ela? É que o valor de uma oferta não é o que ela financia. O valor de uma oferta não é o que eu posso pagar ou comprar com ela, mas sim quem eu honro através dela. Quando você fica analisando um projeto da igreja para ver se você concorda ou não para entrar com dinheiro, você está agindo igual aqueles que disseram: isso aqui pode fazer com esse dinheiro, isso aqui não, isso aqui é desperdício. Ah, para que luz? Para que isso? Para que? Não é o para que está aqui no caso. É o para quem. É quem nós estamos tocando. É o coração de quem que nós estamos honrando. Se você depende da igreja estar em obras, reformando, construindo, para você ser dizimista ou ofertante, me desculpe, mas você está agindo exatamente como aqueles que criticaram aquela mulher. Você está olhando o que o teu dinheiro pode fazer e não quem ele vai honrar. Esquece. Honre a Deus, honre ao Senhor, com tudo o que você tem. Nós estamos desprezando Jesus quando a gente age assim e focando em coisas. Teve um dia que o irmão me falou assim: pastor, eu acho que a nossa igreja devia fazer mais obras, porque o povo vai dizimar mais e ofertar mais. Eu tive que sentar com ele e explicar esse princípio. Embora você faça parte de uma comunidade muito ativa, que não fica 1 mês sequer sem investir aqui. Eu esqueci de falar, agora mesmo nós estamos concluindo o nosso batistério. Agora nós vamos ter um batistério fixo, amém, gente? Até o fim do ano a gente vai ter batistério fixo, a gente vai ter casa de oração fixa. Coisa linda, coisa linda. Vamos no caminho da nossa igreja que nos inspira, que é a igreja da cidade. Então, sim, a nossa comunidade ela é ativa, ela não vai parar. Mas não é por isso que nós vamos entregar algo aqui. Não. Não é o que se faz com o dinheiro, mas quem se honra com ele. Então nós precisamos sim subjugar o dinheiro e tratarmos Deus com honra, porque aí jamais vai nos faltar nada. O dono de tudo vai confiar cada vez mais, porque ele sabe que não vai perder o nosso coração. Sonde o seu coração nessa noite e busque qual é o lugar que Deus ocupa. Sonde, olhe para dentro de si. Essa palavra é para uma autorreflexão. E eu te pergunto nessa noite, se Deus hoje pedisse tudo o que você tem para honrá-lo, como você agiria? Pode ficar tranquilo, eu não vou fazer esse desafio aqui. Mas pense. Deus já te pediu alguma oferta assim, que saiu o teu chão? Deus já me pediu. O dia que Deus pediu a maior oferta da nossa vida, eu estava pregando, Deus falou no meu coração. Eu olhei para a Rosana, ela estava sentada, não era aqui, era no outro prédio, mas ela começou a chorar. Aí eu estou aqui, Deus falando comigo, olhando para ela chorando. Falei, não é possível, gente. Isso podia ser tanta coisa da minha cabeça. E a Rosana... Aí eu orei, acabei. Quando nós entramos no carro, eu falei, amor, por que você estava chorando? Ela falou, porque Deus pediu algo para nós. Eu falei, fala você primeiro. Ela, não, você primeiro. Vamos contar até 3, a gente fala junto, para ver se é Deus mesmo. 1, 2, 3, bem. Como foi difícil, mas como foi precioso.
Hoje eu posso te dizer que não tem nada de financeiro nessa terra que ocupe o nosso coração acima de Deus. Ele nos testou. E nós não fizemos porque somos bons. Não. Mas nós pedimos graça e misericórdia para Ele, para entendermos isso. Sabe, eu quero fazer um desafio não. Eu quero te dar uma ideia. Hoje é dia 11 de maio. Estamos chegando na metade do ano. Faz um... Como é que eu vou dizer? Voto é pesado demais. Né? Fazer voto tem que ir até o fim. Faz uma prova com Deus. Faz um posicionamento. Daqui, 11 de maio, até 31 de dezembro. Muda o teu coração a respeito de honra a Deus com o teu dinheiro. Faça de forma primicial. Honre a Ele antes de tudo. Seja generoso, seja fiel, se entregue. Eu te garanto que quando chegar 31 de dezembro, no culto da virada, você vai correr e me abraçar. E dizer, pastor, foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz. Porque a minha história mudou. Eu te garanto que isso vai acontecer, porque é Bíblia. Porque se fosse ao contrário, se não funcionasse, você poderia me procurar e nós rasgaríamos a Bíblia e iríamos pregar o contrário. Deus não falha. Ele é poderoso. Ele é fiel. Mas talvez, lembra do Ananias? Que o Espírito Santo falou um negócio no ouvido dele e o diabo veio falar outro? Nessa hora que eu estou te ensinando sobre isso, o diabo está falando, ou tentando falar no coração de alguns aí, ó. Não cai nessa conversa dele não, rapaz. Ele está falando isso aí porque ele quer o teu dinheiro. Eu te digo duas coisas. Se você nunca participou financeiramente dessa comunidade, ela vai fazer 23 anos. E ela está indo muito bem, glória a Deus. Então ela foi até agora e vai continuar indo sem isso. Claro que a gente pode fazer muito mais quando todo mundo se conscientiza e honra a Deus. Agora a segunda coisa, se você ainda acha que eu estou falando isso porque nós queremos o teu dinheiro aqui, porque é algo nosso, faz o seguinte, seja fiel, honre a Deus. Em outro lugar, aqui na frente, ó, é a terceira vez que eu falo dele, depois eu vou mandar até um zap para ele, falar assim, você me deve uma janta. Passa aqui na igreja do Galdino e entrega o dízimo lá. A oferta lá e vem cultuar aqui. Você acha que nós estamos querendo ter o dinheiro? Mas faz. Porque não é o lugar onde se faz, mas é a quem nós honramos e adoramos. Nós não estamos separando um domingo inteiro. Minha garganta está estralando de tanto que eu falei hoje. Eu não iria gastar a minha vida preciosa, e o teu tempo e a tua vida preciosa para ficar aqui com segundas intenções. Não. Isso aqui é uma palavra de amor. Para que você cresça, sabe por quê? Porque nós pastores, quando somos procurados por alguém que diz assim, pastor, minha vida está acabada, as minhas finanças estão arrebentadas, isso afeta tudo, afeta casamento, afeta espiritualidade, afeta a relação com a família, arrebenta com tudo, porque isso é sério, gente. Então eu estou te dando uma palavra pastoral aqui hoje com amor. Pensa sobre isso, o esboço está no aplicativo, baixa ele, remoe essa palavra, ela está gravada no YouTube, assiste de novo, ora e fala com o Espírito Santo, e ele vai agir no teu coração e tua vida nunca mais será a mesma. Vamos ficar de pé no nosso lugar para a gente orar? Eu sei que não é uma palavra de você dar um grito de aleluia aí, eu sei que não é uma palavra de você sair daqui assim, poxa, mas é muito essencial na nossa vida. Pensa sobre isso. Agora nós vamos tomar a ceia do Senhor. Ei, pastor, não sei nem se o pãozinho vai descer. Vai. Cutuca quem está ao teu lado, diga assim, ó, é a ceia das portas abertas, meu irmão. Ah, eu creio nisso. Pega o pedaço de pão aí nas tuas mãos, por favor. Os servos vão passar, se alguém não pegou, pega agora. Olha para esse pedaço de pão e para esse pouquinho de suco. Sabe o que isso é a prova? É a maior prova de amor e honra que Deus fez para conosco. Preste atenção. Quando Deus foi mandar alguém para morrer no nosso lugar, Ele não pegou um anjo todo estrupiado lá do céu, falou assim, pega aquele coitado lá que não consegue nem voar, tá, só o bagaço, manda ele para morrer pela humanidade. Não, Ele pegou o seu único filho. Se Deus deu o seu melhor por nós, por que daremos algo que não seja o nosso melhor para Ele? Pensa sobre isso.
Você que está em casa, pega aí um pedaço de pão, se tiver um suco de uva. Se não tiver, pode ser de maracujá, pode ser de laranja. Ô pastor, que heresia. Não, queridos, o propósito da ceia está naquilo que comemos e bebemos, amém? Se não aceitar isso, a gente marca um gabinete depois e conversa melhor para a gente tentar te explicar isso, né, de forma clara, porque eu sei que talvez para alguns isso vai parecer estranho, mas a gente conversa melhor sobre isso. Mas o pão e o suco simbolizam o corpo de Jesus partido e o sangue dele derramado. É o maior ato de amor. Deus nos honrou. Deus nos amou. Eu te convido a tomar essa ceia de hoje dizendo assim, ó, Deus, eu já tenho buscado te honrar, Senhor. Eu estava procurando fazer certo. Hoje eu aprendi mais ainda. Ou talvez não. Talvez as tuas finanças com Deus estavam assim, um ninho de guacho, né? Já viu um ninho de guacho na roça? Ah, uma bagunça um ninho de guacho. Depois você pesquisa lá no YouTube, ninho de guacho. Pastor, minha vida financeira estava Mas hoje eu volto para o lugar da honra. Prepare-se, porque as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão. Prepare-se, daqui para o fim do ano você vai assustar com o que Deus vai fazer nas suas finanças. Ei pastor, peguei essa palavra, então eu vou fazer. Não, não é por causa das eiras e do trigo e dos lagares, não. É por causa da honra. O resto é consequência. Vamos orar? Jesus, obrigado, porque aquele dia na cruz do Calvário tu morrestes por nós. Somos gratos, somos felizes, somos salvos, somos filhos amados do Pai. Consagra agora nas mãos dos teus filhos esse pedaço de pão e esse suco, que ele possa gerar vida, que essa noite seja uma noite de conserto. Filhos que não estavam te honrando, que decidam viver o caminho da honra. Filhos que já te honravam, filhas que já te honravam, que reforcem essa aliança. E hoje, 11 de maio de 2025, seja marcado como o grande dia da virada na nossa história. O melhor está por vir. Nós confiamos e acreditamos nisso. E assim oramos com gratidão em nome de Jesus. Coma do pão, tome do suco, com ações de graças. E adore, porque Deus está aqui. E Ele é um Deus de milagres.